Enquanto isso, você vai fechar os seus olhos, você vai colocar a mão aí no seu coração, antes de abrir sua Bíblia, porque eu sei que você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você vai declarar para você: respira. Declare para você: respire. Respire. E esse é o tema da nossa mensagem hoje, amém? Alguém controle meu tempo, por favor. Mateus 14, a partir do versículo 22. Ontem, em um propósito de oração, para a glória do Senhor, o Senhor tem me despertado já há um bom tempo a clamar pelo Brasil. Eu sempre tive uma veia intercessora pela nossa nação. E de alguns anos para cá isso se aflorou. E nesse tempo isso se aflorou mais ainda. Então todos os dias eu separo um tempo para clamar ao Senhor pela nossa nação. E eu quero te convidar a fazer isso também. Separe, queridos, nem que seja 5 minutos do seu dia para clamar pela intervenção divina sobre tudo o que está acontecendo em nossa nação. E enquanto eu clamava ao Senhor, sexta-feira eu estava em uma live de um determinado propósito que está acontecendo. E o Espírito Santo ministrou essa palavrinha ao meu coração: respira. E automaticamente eu me lembrei desse trecho e eu quero ler com você Mateus 14, 22 ao versículo 32, que diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Você pode assentar-se no seu lugar, você pode tomar seu assento. E inicialmente nós vamos meditar em alguns pontos, nós vamos meditar em alguns princípios, ensinamentos e contextualizações que nos são repassados através desse trecho. E lá para o meio da mensagem você vai entender porque o tema dessa mensagem é respira. Mas o que é que estava acontecendo aqui? Esse trecho narra mais uma das tempestades que os discípulos eles enfrentaram enquanto eles faziam travessias, né? Por aquele terreno, por aquele território, por aquele pedaço de terra. Não havia carro, não havia ônibus, não havia avião. A forma de se locomover era a pé, através de carroças ou através de barcos, pequenas canoas. E o mais comum era justamente o transporte através dessas canoas ou pequenos barcos ou até grandes navios. E mais uma vez o Senhor havia ordenado, o Senhor havia insistido, o mestre havia insistido para que os discípulos passassem para o outro lado da margem. E o Senhor Jesus havia se recolhido para orar. E enquanto eles estavam no meio da trajetória, tem uma tradução que fala sobre isso, que eles tinham chegado ao meio da travessia, ao meio daquele rio, ao meio daquele mar, ao meio daquele rio, né, daquele fluir de águas. Quando eles chegaram ao meio, eles se depararam com ventos contrários. Quando eles chegaram ao meio, eles foram surpreendidos por ondas bravias. Queridos, eu acredito que quem vai fazer uma travessia de mar não espera encontrar uma tempestade no meio do caminho.
Porque se fosse algo programado, se fosse algo pensado, se fosse algo esperado, ninguém era louco de se meter no meio do mar, no meio da fúria das ondas, no meio da fúria do vento, no meio da fúria das águas. Esses fenômenos naturais, eles têm uma certa força contra o ser humano. E aquilo pegou eles de forma inesperada, pegou eles de surpresa, não havia sido algo programado, muito menos esperado. E o fato deles estarem no meio de uma trajetória, no meio de uma travessia, no meio de um processo. Eles já estavam longe do começo, mas ainda faltava muito para o fim. Não valia mais a pena voltar atrás, eles já tinham caminhado muito, mas chegar ao destino ainda parecia algo muito distante. E foi nesse cenário que eles se depararam com esse vento assustador. E a primeira coisa que eu quero te levar a meditar é que os meios dos processos em nossas vidas costumam trazer consigo severas tempestades. E essas tempestades são provações, essas tempestades são lutas, essas tempestades são processos no sentido mais literal da palavra, que muitas vezes são usados por Deus, permitidos por Ele. E nós somos conduzidos pelo nosso bom mestre, porque Ele sabe que aquilo causará em nós um efeito de amadurecimento. Aquilo causará em nós um efeito de crescimento. E esse trecho nos diz que Pedro, ele saiu do barco. Quão corajoso Pedro precisou ser para tomar aquela atitude. E você já pensou? Jesus vinha, eles se assustaram e Pedro olha e diz: ei, Jesus, se é o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. No meio daquela tempestade, sair do barco confrontava a lógica humana. Pedro era pescador e durante toda a sua vida profissional, que ele tinha acabado de abandonar para seguir Jesus há pouco tempo atrás, Pedro havia aprendido que no meio de uma tempestade, o lugar que ele deveria permanecer era o barco, o lugar de segurança, o lugar de proteção, o lugar de, digamos assim, confiança. E Pedro foi corajoso para fazer um pedido: deixe-me andar contigo sobre as águas. Deixe-me ter contigo por sobre as águas. Sair do barco implicava esse fato inusitado. Além de deixar a sua zona de segurança, além de rejeitar todos os ensinamentos do ofício de pescador, ele ainda pediu algo inusitado: um ser humano andar sobre as águas. E Pedro tinha um convite de Jesus. Diante do pedido, o que nós acabamos de ler? Jesus disse: vem, venha. E o convite de Jesus, direcionado a Pedro, depois daquele pedido inusitado, era para que Pedro lançasse fora do barco, andasse sobre as águas e crescesse em meio à tempestade. Tivesse a sua fé fortalecida. E mais do que isso, Jesus estava convidando Pedro para fazer história com ele. E inicialmente nessa mensagem eu quero que você enxergue os processos aos quais o Senhor tem te conduzido como uma oportunidade de crescer em meio à dor, de crescer em meio ao inesperado, de crescer e amadurecer em meio à tempestade e mais do que isso, fazer história com Jesus. Romanos 5, 3 ao 5, e você não precisa abrir agora, nos diz não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Perseverança, experiência, esperança. Mas a raiz de tudo está onde? Na tribulação. A tribulação usada por Deus para gerar em nós
perseverança, experiência e esperança. Os processos aos quais somos conduzidos. O processo é o espaço entre a promessa e a concretização dela. Entre o propósito e a concretização dele. Os processos são esses lugares que o Senhor nos conduz para nos tratar, para nos forjar, para moldar o nosso coração, para moldar o nosso caráter. E é interessante que o começo do trecho diz que o Senhor insistiu para que eles fossem atravessar o rio, para que eles fossem fazer aquele trajeto. E sabe, queridos, é interessante porque muitas vezes acontece conosco da mesma forma. O Senhor nos conduz ao meio do mar. O Senhor nos conduz ao meio da travessia. O Senhor nos conduz aos meios dos processos. Jesus sabia que aquela não ia ser só mais uma travessia. Jesus sabia que aquele não ia ser só mais um deslocamento de um ponto a outro. Jesus sabia que aquela seria a travessia. A travessia que marcaria os discípulos. E a travessia que mais ainda marcaria Pedro. Naquela madrugada, Pedro faria história com Jesus. As nossas tribulações apontam para algo muito maior. As nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas lutas apontam para um propósito maior, apontam para um resultado glorioso, apontam para uma glória futura. 2 Coríntios 4, 17 ao 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ei, o processo de hoje é momentâneo, mas o resultado dele é eterno e resulta em um peso de glória. Produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. O mar bravio que você vê hoje é passageiro, mas o ensinamento que você não consegue enxergar ainda é eterno. As ondas bravias que você enxerga hoje são passageiras, mas a maturidade que passar por elas causarão em você é eterno. O processo qual você está exposto hoje é passageiro, mas o peso da glória decorrente do propósito do Senhor sobre a sua vida é eterno. Pedro precisou sair do barco. Pedro precisou sair do barco. Em meio aos processos, nós precisamos ser corajosos o suficiente para sair do barco e fazer história com Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir o som que se deve ouvir. Olha o que é que diz o versículo 29 e uma partezinha do versículo 30. E ele disse: vem. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento. Se Pedro não tivesse reparado na força do vento, se Pedro não tivesse dado ouvidos ao som assustador que o vento e as ondas bravias estavam produzindo, muito provavelmente Pedro não teria afundado. Pedro teria vivido tudo aquilo que naquele momento estava liberado para ele. A palavra do mestre, que era o mais importante, Pedro já tinha. E a palavra do mestre era a garantia que ele precisava para andar sobre as águas. Mas Pedro escolheu ouvir o som dos ventos. Pedro escolheu ouvir o som das ondas. A ordem do mestre havia sido para que Pedro saísse do barco e andasse por sobre as águas.
E é interessante perceber que em seguida o texto não fala nada sobre Jesus ter continuado a falar. Jesus olhou para Pedro e disse: vem, e se calou. Jesus não continuou: vem Pedro, vem Pedro, vamos lá Pedro, vamos Pedro, você vai conseguir, vai Pedro, falta só um pouquinho, Pedro, vem. Não, Jesus disse: vem, e ficou em silêncio. O nosso problema, queridos, é que em meio a momentos tempestuosos, nos quais o Senhor se cala, nós preferimos dar ouvidos ao som das ondas do que atentar para o silêncio do Mestre. Nós somos seres humanos, isso é óbvio, e o ser humano ele é formado de 5 sentidos. A gente aprende isso na educação infantil. E um dos sentidos é justamente a audição. E a audição, a ausência de barulhos, a ausência de vozes, a ausência de conversas. Não sei você, mas quando está um silêncio, a gente começa a se sentir meio que só, não é? Quando a gente está em casa, que está tudo silêncio, o que é que a gente faz? Liga uma televisão, liga um louvor, liga um som. Estudos comprovam que o ser humano tem dificuldade em lidar com o silêncio, porque o silêncio aponta para um sentimento de solidão. Automaticamente, quando nós não mais ouvimos a voz do Mestre, nós nos sentimos sozinhos. E nós somos levados a pensar que o Mestre não está conosco. Pedro deveria ter atentado somente, única e exclusivamente para a voz do Senhor. Mas ele ouviu a voz das ondas e ele reparou na ausência da voz do Mestre. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido. O silêncio do Mestre não quer dizer que ele não está lá. O silêncio de Jesus não aponta para a sua ausência. Eu sei que é clichê, mas eu gosto muito dessa frase que enquanto o aluno faz a prova, o professor fica em silêncio. Durante os nossos processos, muitas vezes o Senhor permanecerá em silêncio. Porque nós estaremos sendo testados, porque nós estaremos sendo forjados, porque nós estaremos sendo provados. Pedro deveria entender que andar sobre as águas não era sobre ele, era sobre Jesus. Era sobre o que Jesus podia fazer, era sobre o poder de Jesus. Pedro afundou porque certamente reparou ali em todo aquele contexto e enxergou não o poderio de Cristo, mas a sua humanidade. Queridos, a única forma de nós não afundarmos em meio a tempestades bravias é olhar para Jesus, é enxergar o poder de Jesus, é atentar para as palavras de Jesus. E Pedro tinha um vem. Qual é a direção que o Senhor te deu? Independente do silêncio posterior a essa direção, permaneça fiel à direção que o Senhor te deu. Não atente para o barulho das ondas, não atente para o barulho do vento, não atente para a agitação das águas. Se o Senhor te disse algo, se o Senhor te deu uma ordem, permaneça com seus ouvidos na palavra do Senhor. Jesus podia estar em silêncio, mas Jesus estava lá. Pedro, somos nós. Nós que escolhemos atentar para os ruídos externos quando o Mestre se cala. Nós que escolhemos deixar de lado o que Jesus disse simplesmente porque Ele calou. Nós que escolhemos olhar para o que está acontecendo ao redor em detrimento de mantermos a conexão com o Eterno, mesmo quando Ele se cala. Em nossa sede de respostas, nós muitas vezes não conseguimos lidar com o silêncio do Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai ter todas as respostas. E está tudo bem.
Porque o Senhor é soberano, Ele sabe o que faz e nós precisamos aprender a confiar nele. Ele dizendo ou não a nós o que está fazendo, o porquê está fazendo e quando acontecerá. Amém? Pedro não deveria ter atentado para os ruídos externos. Pedro não deveria ter considerado o silêncio do mestre como indicativo de ausência. Nós não precisamos da voz do Senhor para saber que Ele está lá. Nós não precisamos ouvir constantemente afirmações para saber que Deus está lá. Para saber que Jesus está conosco, para saber que Jesus não nos deixa. Basta uma palavra do Mestre para nós confiarmos até o fim no que Ele já disse ao nosso respeito. Jesus pode estar em silêncio, mas Jesus segue firme com você. No meio do processo, Jesus vai ficar em silêncio, mas isso não quer dizer que Ele não está com você. Ouça essa palavra nessa noite como algo que vem do coração do Senhor. Hebreus 13:5. Porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. E sabe, queridos, o mais maravilhoso desse trecho é que quando o mar ameaçou submergir Pedro, Pedro teve para quem gritar. Pedro sabia que ele tinha em quem se agarrar. Pedro sabia que ele tinha com quem contar. Pedro conhecia o seu mestre. E ele sabia que apesar do silêncio, apesar da ausência de palavras, o mestre, o amigo, estava lá sobre as águas, pronto e disposto a não deixá-lo afundar. No meio das nossas fraquezas, diante das lutas às quais somos expostos nos processos. E apesar de tudo que fazemos, nós sabemos que temos com quem contar. Você sabe que tem com quem contar. Tenha certeza, o mestre está lá. Tenha certeza, o seu amigo está lá. Tenha certeza, o seu Deus está pronto, disposto a, se necessário, lançar a mão e te puxar e te levantar de dentro das águas. A presença do Senhor trouxe para Pedro segurança. E essa mesma presença que no meio dos processos difíceis, e essa mesma presença que no meio dos processos dolorosos, traz para nós segurança. E sabe, queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo começou a desenrolar uma série de fatos em meu coração. E o Espírito Santo me trouxe algo que eu nunca tinha atentado nesse trecho, mesmo após lê-lo por tantos anos. Pedro afundou, mas Pedro não afogou. Pedro afundou, mas Pedro não afogou. E o Senhor me falava sobre pessoas que estão vindo de lutas tremendas e até chegaram a afundar. Mas deixa eu te falar, Deus não te deixa afogar. Afundar diz respeito ao corpo, a molhar as roupas, a molhar o corpo. Mas afogar diz respeito à morte. Pedro afundou, mas Pedro não afogou. Porque enquanto ele afundava, a mão do mestre segurava. Enquanto ele afundava, a mão do mestre levantava. E eu não sei se você está entendendo, mas Deus me trouxe nessa noite para falar para a gente aqui. Você pode até ter afundado, mas afogar você não vai. Porque a minha mão continua a te suster. Porque a minha mão continua a te sustentar. Porque a minha mão continua a te amparar. Afunda, mas não morre. Passa por dor, mas não morre.
sente a carne tremer, mas não morre. Afunda, mas não afoga. Porque a mão do Senhor te sustém. Porque a mão do Senhor te alcança. Porque a mão do Senhor te tira do fundo das águas e te faz continuar a caminhar por sobre as águas. E é por isso que o nome dessa mensagem é Respira. Porque o Senhor me falava sobre pessoas que estão se sentindo tão cheios de dores, tão cheios de lutas, tão cheios de dificuldades que não estão conseguindo respirar. Mas deixa eu te falar, a mão do Senhor te tira de sobre as águas e te traz à tona nessa noite para que você respire. Para que você respire. A mão do Senhor te traz à tona nessa noite para que você respire. Ouça essa canção nessa noite e respire. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me afogar, tu és. Feche os seus olhos e medite na letra dessa canção. E se você sabe, eleve a sua voz. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra expirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, o Senhor te guia. Se o sol se pôr e a noite Ouça isso nessa chegar, noite, meu querido. tu és Se a tempestade lhe alcançar, o Senhor é o seu abrigo. Se a tempestade me afogar, tu és. E se o mar lhe submergir, e se você afundar, é a mão do Senhor que te traz à tona Me submergir, e te faz respirar, e te faz respirar, e te faz respirar, tona pra respirar, e te faz andar sobre as águas, e te ensina a andar sobre as águas. sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E eu quero que você erga a sua mão e declare agora, aleluia. Declare em alto e bom som, aleluia. Que o Deus que nos livra no meio da tempestade seja louvado. Que o Deus que nos faz respirar seja louvado. Que o Deus que nos ergue de dentro do mar seja louvado.
possa arrancar de dentro das águas. Seja louvado. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia. Pode até afundar, mas afogar não afoga. Pode até sentir dor, mas morrer não morre. Porque quem tem promessa do Senhor não morre. Quem tem promessa do Senhor tem vida. 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados nós somos pressionados, mas nós não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas nós não desesperamos. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Nós somos abatidos, mas nós não seremos destruídos. Podemos até afundar, mas afogar não afogaremos, porque a mão do Senhor nos sustém. Porque a mão do Senhor nos sustém. Porque a mão do Senhor nos sustém e nos traz à tona, e nos traz à tona, e nos traz à tona para respirar. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida hoje: respira. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: respira, 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 respira. Vai passar, vai passar, vai passar. A água vai acalmar, o mar vai acalmar, o vento vai cessar. Respira, respira, respira. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. E por último, meu querido, olhe para quem você deve olhar. Olhe para quem você deve olhar. Lucas 11:34 diz que os olhos são a candeia do nosso corpo. E quando os nossos olhos forem bons, igualmente o nosso corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o nosso corpo estará cheio de trevas. Pedro afundou porque tirou os olhos dos olhos de Jesus. Pedro afundou porque tirou os olhos dos olhos de Jesus e olhou para o vento, e olhou para as ondas, e olhou para a tempestade, e olhou, sabe mais para quê? Olhou para a distância que ainda faltava para chegar do outro lado. Não olhe para a distância que falta para chegar do outro lado. Continue olhando para os olhos de Jesus. Continue olhando para os olhos de Jesus. Continue olhando para os olhos de Jesus. Não olhe para as ondas. Não olhe para a tempestade que te tenta, que te conduz a acreditar que a terra firme nunca vai chegar. Querido, quando nós estamos no meio desses processos severos, nós não conseguimos enxergar a terra firme. Muito provavelmente aqueles discípulos não conseguiam enxergar a terra firme. Mas o que é terra firme perto dos olhos do nosso Senhor? Se os olhos do nosso Senhor estão sobre nós, nós não precisamos enxergar a terra firme. Porque enxergando os olhos do Senhor, nós temos certeza de que de tudo Ele cuida. Não tire os olhos dos olhos de Jesus. Feche os seus olhos e enxergue Jesus aí, frente a frente com você.
Olhe nos olhos de Jesus e perceba o olhar apaixonado de um Pai que nos conduz aos processos difíceis, mas para gerar em nós maturidade, mas para forjar o nosso caráter, para preparar o nosso coração e nos colocar debaixo de um eterno peso de glória. Hebreus 12:2. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus, provavelmente Pedro não teria afundado. E eu quero falar algo para você que o Espírito Santo me manda falar nessa noite. Não questione o que Jesus está fazendo. Não questione o que Jesus está fazendo. Deixa eu te falar, Ele é o Deus que nos coloca nos processos e Ele permanece conosco nos começos, nos meios e nos finais. Ele é o Deus que nos coloca nos meios dos processos e Ele permanece conosco nos começos, nos meios e nos finais. E deixa eu te falar mais algo. É muito importante que você não se perca no meio do processo. Mas mais importante ainda é não perder Jesus de vista no meio do processo. Por isso, eleve os seus olhos para onde você deve olhar. Mantenha os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E não mantenha somente expectativas no que Deus irá fazer. Consiga enxergar nessa noite, em nome de Jesus, o que Ele já está fazendo. Porque mesmo no meio das provações, porque mesmo nos meios dos processos, Jesus já está. Jesus já age. Jesus já faz. Não espere somente o que Jesus fará. Não viva somente baseado em uma expectativa de uma promessa que foi feita, de algo que você almeja viver, mas extraia do meio do processo o que Deus já está fazendo. Extraia do meio da tempestade o que Deus já está fazendo. Continue a olhar para Jesus. Não limite a sua visão ao meio da tempestade. Existe vida além do mar bravio. Existe vida além do vento agitado. Continue a olhar para Jesus e enxergue o que Jesus está fazendo. Salmo 126:3 diz que grandes coisas você pode declarar nessa noite: grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso, Jesus, nós estamos alegres. E sabe qual foi a maior destas grandes coisas? Foi a vinda de Jesus. Foi a vinda do Filho unigênito. Foi a vinda do Filho primogênito. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus. Por isso nós não podemos viver uma vida baseados no que virá, porque Jesus é o melhor e Jesus já veio. E Jesus já está conosco. E Jesus segue firme conosco. Grandes coisas Ele fez por nós. E a maior dessas grandes coisas foi ter entregue Jesus. Jesus precisa ser o maior motivo para permanecermos firmes, mesmo diante das tempestades. Jesus precisa ser o maior motivo para permanecermos firmes, mesmo diante das tempestades. Acima do mar, Jesus caminha. Acima do mar, Jesus caminha. Enxergue Jesus caminhando acima desse mar no qual você está inserido hoje. Enxergue Jesus caminhando acima desse mar.
E o caminhar de Jesus aponta para o controle. E o caminhar de Jesus aponta para a segurança. E o caminhar de Jesus aponta para o controle sobre toda e qualquer tempestade. O caminhar de Jesus aponta para o controle sobre toda e qualquer situação. O final do trecho nos diz que Jesus ergueu Pedro e quando eles voltaram para dentro do barco, tudo se acalmou. O mar voltou para o seu lugar, as ondas voltaram para o seu lugar. Eu declaro hoje que tem tempestade se acalmando dentro de corações nessa noite. Assim como o Senhor acalma o meu coração, porque a mensagem primeiro é para mim. Tem tempestade se acalmando no coração de vidas nessa noite, porque Jesus está caminhando sobre a tempestade. Porque Jesus, aquele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, conforme Hebreus 1:3. Quem sustenta tudo que há pela palavra do seu poder está caminhando sobre a tempestade. Eu quero que você se ponha de pé no seu lugar e ouça o que nos diz Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. A mão do Senhor continua assim. A mão do Senhor continua estendida. A mão do Senhor continua estendida para te tirar das águas profundas, te trazer à tona e te fazer respirar, e te fazer respirar, e te fazer respirar. Por isso nessa noite, acalme a sua alma. Por isso nessa noite, acalme o seu coração e respire, e respire. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção.